Vamos permanecer de pé apenas por uns momentos e inclinar nossas cabeças para orar. Nosso amantíssimo Pai Celestial, é um privilégio termos esta noite para vir em Tua presença, para te agradecer por toda a Tua bondade para conosco. E somos indignos das bênçãos que Tu nos dá, mas sabemos que temos a promessa de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como nossas almas descansam sobre esta palavra. E oramos esta noite para que Tu derrames de Suas bênçãos sobre nós. Permita Teu Espírito Santo vir a cada coração e nos dá o que temos necessidade. Pelo que permanecemos esperando com nossos corações abertos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Amanhã de manhã, o Senhor desejando, eu não sei qual é a parte da frente e a de trás desta coisa. Se o técnico desejar, pode levantar tanto quanto puder, por causa da minha rouquidão. Obrigado. Um café da manhã ministerial e Deus permitindo, eu espero que cada ministro de Phoenix esteja ali. Eu gostaria de falar com eles um pouquinho. Então planeje estar ali, irmão, se for possível. Eu não sei onde é o lugar, Lanchonete Miller. Eu penso que eles têm um lugar reservado para o café da manhã e será às 9 horas, é isto. Irmão Grover, 9 horas, 9 horas. Este lugar, o púlpito, não é um lugar para brincadeiras, mas eu tenho algo que eu acabei de ouvir no telefone há poucos momentos atrás, e isto apenas me divertiu. Eu tenho um pequeno garoto de 18 meses de idade, sua avó, que está cuidando dele enquanto minha esposa está fora comigo. A mãe estava tão rouca que não conseguia falar, e eu quis saber qual era o problema. O pequeno José foi e a trancou pelo lado de fora da casa, e ela não podia entrar. Não podia entrar mesmo, sem chave, e a chave pelo lado de dentro. 18 meses de idade, e ele finalmente teve que ir à porta e destrancá-la e deixá-la entrar novamente. Querida, ele puxou você? Eu pagarei por esta noite. Oh, é muito bom estar aqui. Eles me falaram que há muita neve ao redor de minha casa, bem frio. Eu creio que o irmão Sortman na casa dele, ele ligou outra noite e está 5 abaixo de zero. Então todos vocês têm que ser muito agradecidos por aqui, ao redor de Phoenix, neste tempo do ano. Agora vamos ler nesta noite, o Senhor permitindo apenas para um pequeno texto. Talvez o Senhor nos dê o contexto do Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero ler do 7º ao 14º versículo de São João 10. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E o 14º versículo: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Agora, se vocês notaram, o 7º versículo lê-se: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E aqui ele diz que ele é o bom pastor. Eu não creio que há qualquer outra coisa maior que podíamos falar a respeito esta noite do que do Senhor Jesus. Ele é a mais formidável pessoa a qual poderíamos falar a respeito, e eu apenas amo falar e vangloriar a respeito dele, porque ele é digno de todas as coisas que qualquer um poderia dizer. E nunca encontrei em minha voz ainda, ou meu pensamento, uma palavra que pudesse expressar minha gratidão a ele por todas as coisas que ele tem feito para mim e a outros. E esta noite eu gostaria de falar dele como o bom pastor de ovelhas. Você sabe, aprendemos tantas coisas sobre este pequeno animal, a ovelha, e eu estive pensando, talvez, se o Senhor desejar, amanhã à noite, se eu não tiver que tomar o voo ao sul de Arizona, amanhã depois do café da manhã, eu gostaria de falar sobre o cordeiro e a pomba. E pensei nesta noite em falar sobre o cordeiro. Assim eu poderia encurtar o tema talvez amanhã à noite. Aprendemos muitas coisas pelas ovelhas, se nós apenas observá-las e ver suas ações. E uma ovelha é um animal de sacrifício, o pequeno companheiro inocente. Ele é totalmente desamparado quando está perdido. Eu penso que é por isso que Jesus nos comparou às ovelhas, porque elas parecem não encontrar seus caminhos ao redor. Elas têm que depender de alguém para as guiar. E elas não podem guiar umas às outras, elas apenas não farão isto. E isto me leva a mostrar uma coisa. Se nós somos semelhantes às ovelhas na herança de Deus, então não podemos guiar uns aos outros. Somos desamparados e temos que depender
do grande pastor de ovelhas, o Senhor Jesus. E eu percebi no matadouro uma vez, alguém estava falando para mim acerca de como eles matam a ovelha. E quando eles querem que elas venham para fora do curral e subam a ladeira onde eles matam a ovelha, um cabrito as guia para lá. Elas seguem o cabrito. E este cabrito as guia para o lugar onde a matança acontece. E então ele pulará de lado e deixará as ovelhas ir direto à sua morte. Esta é simplesmente a natureza do cabrito. E se um companheiro não conhece sua ovelha muito bem, é difícil dizer a diferença entre o balido do cabrito e o da ovelha. Eles são bastante semelhantes, porém, a natureza deles prova quem são. Esta é a maneira com cristãos confessos e cristãos verdadeiros. O cabrito representa o mundo. Eles vão te guiar diretamente para o caminho errado, para a sua separação eterna de Deus. Te guiarão a problemas. Então, se somos ovelhas, é melhor observarmos que tipo de pastor nós temos. Ovelhas são pequenas criaturas engraçadas, de certo modo. Aqui está uma outra coisa que devemos aprender das ovelhas esta noite. Quando o tempo está realmente quente, você já viu as ovelhas? Elas não se separarão, e uma estará num lugar e outra em outro lugar. Mas bem no calor do dia, as ovelhas permanecerão todas juntas. Você sabe o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo sombra uma para a outra. Elas estão tendo companheirismo. E não seria bom se todas as ovelhas de Deus, quando estiver aquecido, estiverem colocadas juntas, quando as provas estão realmente difíceis e está aquecido e tudo indo em todos os lugares, se todas as ovelhas de Deus apenas permanecerem juntas, teríamos o frescor da sombra um dos outros, o conforto, inclinando sobre cada um. Agora alguém disse, é isto necessário, irmão Brana? Isto certamente é. Não há nada como ter um bom e verdadeiro amigo de confiança, que quando os problemas estão intensos e aquecidos, você pode ir a este amigo e sentar-se e apenas explicar isto a eles, falar coisas de confiança pessoal e então ajoelhar e orar juntos e saber que esta pessoa é um bom homem ou mulher salvo por Deus, em quem você pode colocar sua confiança. Oh, é bom fazer isto. Vinde, então, e argui-me, diz as Escrituras, e compareçamos juntamente. E eu notei uma outra coisa, quando eu vi uma ovelha em uma região fria. E quando todas as ovelhas, quando a nevasca vem, quebrando o vento, todas as ovelhas vêm de um lado do campo ao outro e se ajuntam. Isto mantém umas às outras aquecidas. O aquecimento de cada corpo ajuda a aquecer as outras. E eu penso que quando a igreja se torna realmente fria e indiferente, as ovelhas de Deus deviam como que se ajuntarem e orarem umas pelas outras. E o aquecimento do verdadeiro e bom companheirismo cristão, isto significa muito. Davi falou disto no primeiro salmo, disse, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. E você sabe, se você fosse sair, especialmente na minha região, para ter um pequeno piquenique, simplesmente temos que ter uma pequena sombra para ter o piquenique. Agora, se uma pequena árvore fosse tirada por alguém no ano anterior, não teríamos muita confiança que encontraríamos muita sombra ali. Porém, você vai onde o grande, velho e imponente carvalho permanece, onde as provas e tentações e o balanço dos galhos para frente e para trás, tem movimentado aquela velha árvore, até que suas raízes estão aprofundadas no chão. Você pode muito bem crer que ela ainda está ali. Esta é a maneira que gosto de chegar a um velho santo salvo por Deus, que resiste à tempestade e suas raízes ainda estão seguras profundamente no amor de Deus. O que isso significa? Chegar
a uma pessoa desta maneira e ter um pequeno tempo de companheirismo? Significa muito. Agora, isto foi algo estranho. Jesus disse aqui em São João 10, eu sou a porta. Eu sempre desejei saber como ele poderia ser uma porta e ser um homem. Isto me incomodava. Como ele poderia ser uma porta e ainda ser um homem? Quando estive ali no Oriente, eu descobri o que esta escritura significa. Ele disse aqui, eu sou a porta. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões. E então desejei saber como era isto. E no Oriente, como eles cuidam de suas ovelhas, as ovelhas são trazidas à noite e ele as conta a todas para ver se todas estão ali. Se há uma faltando, ele não vai se deitar até que ele vai ao deserto, onde for que pastoreie durante todo o dia, e vai encontrar esta ovelha. Coloca sobre seus ombros e atrás. Então, quando estão todas no aprisco, então o pastor deita-se na abertura. Ele é a porta para o aprisco das ovelhas. Não há outra maneira. Isto é um curral e tem uma cobertura nisto, e nada pode entrar aquelas ovelhas a não ser que passe pelo pastor. E que alívio, que coisa amável é saber que quando estamos guardados em suas contínuas bênçãos, ele se torna a porta e nada pode acontecer a você. Não importa o que seja, tudo terá que passar pelo pastor. Se isto é enfermidade, isto pode ser para sua correção. Isto pode ser para um testemunho contra o inimigo. Isto pode ser para a exaltação do nome de Cristo. Porém, nada pode vir a você a não ser que ele permita vir. Ele é a porta do aprisco de ovelhas. Diz que todos quantos vieram antes são ladrões, e todos quantos vêm a ele tentando te pegar, tentando te tirar do seu aprisco, são ladrões maldosos tentando te tirar do seu aprisco. Porém, eles não podem te pegar. Eu simplesmente amo balir. Nada pode te perturbar se você está no aprisco de ovelhas de Deus. Porque ele mesmo é a porta e não há outro caminho. Tudo tem que ser permitido por ele. Às vezes você diz, por que me adoeço? Isto pode ser para a sua glória. Certa vez, quando eles estavam passando por um homem cego, os discípulos disseram, quem pecou, este homem ou seus pais? E Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Desde pequeno, ele sabia que iria chegar os dias da sua juventude cego. Ele nasceu cego, e quando chegou a ser jovem, deve ter sido difícil para ele entender. Mas, após um tempo, ele descobriu que isto era para um testemunho do Senhor Jesus. Agora, Deus faz coisas como esta. Agora, outra coisa sobre essas ovelhas, se elas têm que ter um pastor. E um homem, um proprietário de ovelhas, ele foi em busca de um pastor. Ele foi e procurou, até que encontrou o melhor pastor que pôde encontrar, porque ele amava suas ovelhas. E este homem deve ser especialmente treinado em saber como tomar conta de ovelhas. Ele deve saber que tipo de comida elas comem. Você sabe, há muitas comidas de ovelhas e há muitas comidas que você dá à sua ovelha que pode matá-la. E eu estou tão feliz que Deus foi cuidadoso o suficiente com suas ovelhas, que deu o tipo certo de pastor, o Senhor Jesus. Ele sabe o que é comida de ovelha. E você sabe que é comida de ovelha? É a palavra de Deus. Nem só de pão o homem viverá. Posso mudar apenas um pouquinho. Nem só de pão as ovelhas viverão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As ovelhas de Deus são alimentadas pela palavra de Deus. O Espírito Santo em você, o que faz de você a ovelha, te alimenta solenemente pela palavra. E solenemente ele alimenta pela palavra. E qualquer coisa que você adiciona fora da palavra será arrancada a um lado e deixado ali. Isto é bastante forte. Eu não sei se vocês sabem a respeito do que eu estou falando ou não. Mas ele tomará somente a comida de ovelha. E Deus escolheu o maior pastor do rebanho, o Senhor Jesus, e deu a ele toda a autoridade. Agora, uma outra coisa. Antes que ele vá a guiar sua ovelha, a ovelha tem que conhecer a voz do pastor. Um outro pastor poderia chamar e aquela ovelha nunca lhe daria ouvidos. Ela nunca dará atenção a nenhum pastor,
exceto a este. E no reino natural, se alguma coisa acontece ao pastor e ele é despedido ou mandado embora, que tempo a ovelha passa naquela região para tomar conta destas ovelhas novamente. Ele deve ser bondoso, ele deve ser amável, ele deve ter um certo tipo de voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E isto é, em outras palavras, as minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Qualquer coisa fora disto, elas não seguirão. Ele disse que o verdadeiro pastor dá sua vida pela ovelha. O pastor mercenário não ouvirá, ele fugirá e deixará a ovelha. Porém, o verdadeiro pastor permanece com a ovelha. E eu estou tão feliz que ele disse estas palavras: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como Deus tem uma ovelha, Deus tem um pastor para guiar esta ovelha. Quão felizes devemos ser! Ovelhas de Deus, guiada pelo pastor de Deus. Por quanto tempo deveria ser? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei contigo, te guiando, te alimentando, te dirigindo, te pastoreando até a consumação dos séculos. O pastor de Deus, ele não tem que humilhar uma e exaltar a outra, porque o homem não pode ser o pastor de Deus neste senso. Um morre e um outro toma seu lugar. Porém, este pastor, o grande pastor sobre o rebanho, deu sua vida uma vez e se tornou imortal. E seu espírito agora, isto jamais pode morrer. E ele é um constante, líder perpétuo e servador de ovelhas, até que o seu corpo venha da glória e estabeleça o trono de Davi, e todos os cordeiros estarão ao redor dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou tão feliz disto. O grande pastor do rebanho que deu sua vida por nós e nós, ovelhas indignas. Penso que vocês ouviram a história do pastor que quebrou a perna de sua ovelha certa vez. Muitas pequenas histórias têm sido contadas sobre isto. E foi perguntado a esse pastor: a ovelha caiu da montanha e fez isto? Ele disse: não. Disse: o que houve? Ele disse: eu quebrei a perna dela. Disse: por que você quebrou a perna dela? Você é um pastor cruel? Ele disse: não, eu amo as ovelhas. Porém a ovelha estava fugindo de mim e manteve-se desviando. E eu conheço a natureza da ovelha, e eu sei que se forem muito longe, um lobo a pegará. Então eu tive que quebrar a perna dela para mantê-la comigo, para atraí-la ao meu seio, para dar a ela um pouco de comida especial, e serei tão bom a ela que quando sua perna melhorar, ela jamais me deixará outra vez. E às vezes Deus tem que nos derrubar com enfermidades, doenças e aflições, para que ele possa simplesmente ter nosso afeto em seu seio e nos dar um pequeno toque especial do seu divino poder ressurreto para provar que ele ainda é o Senhor Jesus. E um homem que já tem sido curado por Deus sabe o que é Deus. Ele não quer se desviar. Tiago deixou isto claro. Ele disse: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O pastor de Deus sabe como cuidar de suas ovelhas. Vocês desejam saber, às vezes, mãe, quando este pequeno bebê foi tirado à força de seus braços na morte? A mesma história foi com esta ovelha. Havia um quadro do Senhor Jesus que foi pintado por um artista. Eu não sei seu nome, porém ele está segurando a ovelha, um pequeno cordeiro em seu braço. E a mãe estava olhando por algum tempo, mantendo seus olhos nele. E o pastor, que estava vendo neste tempo em particular, o homem, o pintor, passando, disse ao pastor, carregando o pequeno cordeiro, disse: por que você o está carregando? Ele está aleijado? Não, disse. Qual é o problema com o cordeiro? Disse: não há nada de errado com o cordeiro, o problema é com a ovelha, a mãe. Disse: ela ficou de tal maneira que não iria mais me ouvir, e ela não iria me ouvir mais. Então eu apenas abaixei e tomei seu cordeiro, e agora ela olha para mim durante todo o dia. Às vezes Deus tem que fazer isto. Estas pequenas e pobres mães se desviando, indo a coquetéis e correndo por toda parte, criando aquele pequeno bebê no caminho errado.
Às vezes, Jesus tem que tomar este cordeiro para fazer você olhar para cima. E então, se você não ouve isto, o lobo te pegará. Então você está perdido. Oh! Poderíamos aprender tanto acerca das ovelhas. E uma outra coisa sobre o pastor. O pastor está sempre em serviço. Você sabia que o pastor de ovelhas está com elas ambos dia e noite? Há algum tempo atrás, ali no Colorado, onde eu caço, eu estava notando, eles haviam permitido algumas ovelhas pastarem ali, do outro lado do que chamamos de Montanha Cordeiro. E eu notei aquelas ovelhas ali atrás, aquelas cevadores de ovelhas, alguns deles homens jovens com grande barba. Eles estavam com aquelas ovelhas dia e noite. Eles estavam sempre em serviço. Eles sabem que os pastores que estavam observando seus rebanhos na noite que Jesus nasceu, um cordeiro nasceu ali. Os pastores se foram imediatamente para encontrá-lo. Entendo o que eu digo? Os pastores estavam procurando cordeiros e pode haver homens que cuidam de ovelhas sentados aqui. E vocês sabem que quando suas ovelhas são novinhas, são mais especiais que nunca. O pastor dificilmente consegue se afastar de suas ovelhas. Ele toma sua bolsa de acampamento e coloca bem no meio delas quando elas estão trazendo as crias para dar-lhes atenção especial. O que isto significa? Quando estão tendo um avivamento antiquado e os cordeiros nascem de poucos em poucos minutos, e o pastor colocado bem no meio do rebanho, observando aqueles pequenos companheiros vir ao reino da maneira correta. Aleluia! Eu estou tão feliz que ele está em serviço dia e noite. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Davi disse nos Salmos, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Oh, não importa onde você esteja, se alguém se encarregar de te enterrar com 2 metros de terra, ele jamais poderia esconder esta ovelha do pastor. Ele sabe exatamente onde você está colocado. E você está marcado. Algum dia glorioso ele chamará e eu responderei. Oh, que maravilhoso! As ovelhas conhecem sua voz. A um estranho elas não seguirão. Por que o pastor deve estar em serviço o tempo todo? Ele deve ter certeza de que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Você não está feliz por isto? Se o pastor perde uma ovelha, isto é uma reprovação para o pastor. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pastores não perdem suas ovelhas. Agora, se você é uma ovelha, tudo bem. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, mas darei a vida eterna. E embora o coveiro enterre, ela, minha ovelha, ouvirá minha voz e a levantarei no último dia. Louvado seja o Deus vivo. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse naquele dia, todos os que estão mortos ouvirão a voz do grande pastor e levantarão, aleluia, para a vida eterna. Oh, naquele grande dia da vinda do pastor de ovelhas. Pesares não podem manter o pastor longe, nem corrupção. Ele provou isto na sepultura de Lázaro. Lázaro era um de seus pequenos cordeiros e ele estava colocado lá, no fundo de uma cova e uma pedra rolada sobre ela. Seu corpo estava com fungos, o nariz havia caído, vermes estavam comendo sua pele. Porém, o pastor-chefe veio à sepultura e ele conhece sua ovelha pelo nome. E se ele fala seu nome agora e te chama, você responde. Pelo que haverá um tempo, diz o profeta, que ele chamará o eu, e eu o responderei. Lázaro estava morto há 4 dias, seu corpo estava corrompido. Porém o pastor falou, e a corrupção reconheceu o mestre, e a alma que estava em uma jornada de 4 dias, voltou àquele corpo, e aquele corpo tinha sido embalsamado, sem sangue, e as células rompidas, ele estava apodrecido na sepultura. Porém o pastor da vida falou o nome de seu cordeiro, e seu cordeiro baliu e disse, aqui eu venho. Oh, ele é um pastor maravilhoso. Permita que ele te alimente, ele te alimentará em sua palavra. O Espírito Santo vive pela palavra de Deus, o grande pastor do rebanho. Certamente ele não pode perder uma.
Isto seria uma desgraça. Você diz, irmão Branham, verdade? É o que a Bíblia diz. Olhe, Deus disse a Israel ali no Egito, tenho-lhes dado a Palestina. Agora, ele podia simplesmente ter ido ali e amaldiçoado toda a coisa, acabado com eles com uma praga, matado a todos eles. Ele podia ter ido ali e colocar medo entre eles e tirá-los do país. Porém, ele disse, Israel, isto é de vocês. Vão e obtenham isto. Eles tiveram que lutar por cada polegada do chão que pisaram. E toda promessa no livro do grande pastor é para sua ovelha. Porém, irmão, ele nunca deixará e livrará você disto. Você tem que lutar por cada polegada desta promessa, porque isto é seu, isto te pertence. Moisés, um tipo perfeito do grande pastor, e quando eles vieram à morte no Jordão, e as ovelhas estavam agitadas, o que eles fizeram quando vieram para o mar da morte? Deus fez um caminho. E Moisés, o grande pastor, guiou cada cordeiro genuíno todo o caminho do Egito à Palestina. Ele nunca perdeu nenhum deles. Nem ficaram famintos e suas roupas nem mesmo se rasgaram. Moisés, o pastor, os guiou. Certamente, ele foi um tipo de Cristo. Certamente. Aqueles que o seguem nunca se perderão. Siga o pastor. Agora você pode prosseguir dizendo que há uma multidão mista. Você diz, aqueles que caíram no deserto. Exatamente. Porém, a ovelha real foi diretamente à terra prometida, a ovelha. E elas sabiam que tipo de comida comer. Quando todo o grupo, 10, voltaram e disseram, nós não podemos obtê-la. Nós não podemos obtê-la. Eles estavam olhando quais eram os obstáculos. Eles estavam olhando as circunstâncias. Porém, havia ali 2 pequenos cordeiros pelo nome de Josué e Calebe, que estavam balindo no mais alto de suas vozes. Deus disse assim, nós podemos fazer isto. Certamente que podemos. Eles estavam seguindo o pastor e Deus guiará suas ovelhas. Eu sou o pastor para o rebanho. Bendito seja o nome do Senhor. Eu observo muitas ovelhas. Certa vez, eu estive num outro país e estava andando com um homem em um pequeno jipe britânico. Eu estava indo pela cidade, ali na parte sul, e de repente vi a polícia de trânsito assoprar num pequeno apito. E todos os carros pararam por completo. E pensei que o prefeito da cidade deveria estar vindo. O que poderia ser isto que tudo parou? E eu disse ao homem, o que está havendo? Ele disse, vamos ficar de pé no paralamas do jipe. E você sabe o que era? Era um pastor vindo através da cidade com suas ovelhas, e todos dando a eles o direito do caminho. Vou lhes dizer, irmão, isto era uma vista e tanto, e pensei, algum desses dias este pequeno grupo de santos roladores menosprezados, quando o grande pastor do rebanho vir, eles estão excluídos em vielas e tudo mais. Porém, algum dia, o mundo estará de um lado, enquanto o grande pastor do rebanho guiará suas ovelhas através das ruas da Palestina, contemplando o bem. Eu disse, eu nunca tinha visto tal coisa em minha vida. Ele disse, ele é um pastor. Ele tem o direito do caminho. O Sr. Baxter, meu administrador, ou era... Agora, ele está pastoreando uma grande igreja na Colômbia Britânica. Estávamos ali durante o tempo quando o rei George veio através do país. E o falecido rei George, um homem cortês, um homem fino. Quando eles estavam ali na esquina, o rei George tinha problemas estomacais e ele tinha esclerose múltipla. E este foi quem me enviou para orar por ele. E o Senhor o curou disto. E então, quando ele estava descendo a rua, estava muito enfermo aquele dia, ele mostrou que tinha sangue real. Ele estando dentro do carro, você nunca saberia. Por quê? Ele era um rei. E a formosa rainha ao seu lado, com sua encantadora vestimenta azul. E quando passaram por uma determinada esquina, onde este meu grande amigo canadense estava, ele inclinou sua cabeça e começou a rir silenciosamente o mais forte, e levantou sua mão e se lamentou. Eu observei e eu disse, o que está de errado? Ele disse, ali vai meu rei. Meu coração estava pulando enquanto eles estavam tocando, Deus salve o rei. E eu pensei, se isto pode fazer em um homem que vive sob a bandeira da coroa britânica sentir-se assim, quando o rei terrestre passou, o que fará quando nosso rei dos reis vir passando um desses dias
com sua formosa noiva toda vestida e pronta. Embora ele tenha cicatrizes em suas mãos e marcas de prego, ele estará como um rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Eu quero ver este dia. Eu sempre desejei saber sobre aqueles anjos. Quando eles virem esta grande inauguração acontecendo, quando Jesus retornar ao corpo físico. Há cerca de 2 anos atrás, o Sr. Moore e o Sr. Brown e eu estávamos vindo da barragem Roosevelt. E estávamos ali visitando a natureza e assim por diante, tendo companheirismo. E começamos a cantar o melhor que podíamos, as velhas canções do sangue de redenção. E pareceu como que isto descesse aquelas colinas desertas, se ia. E eu disse, irmão Moore, não realmente uma visão, mas eu vejo uma visão de algum dia quando Jesus vir, quando todos os redimidos de todas as eras estiverem à face desta terra e cantando, dizendo histórias, salvo pela graça, e cantar estas canções de redenção. Anjos estarão apenas fora da terra com cabeças inclinadas, não sabendo do que estamos falando. Eles nunca precisaram de redenção. Nós éramos os que uma vez estávamos perdidos, éramos os que ele redimiu. Eles são seres criados dele, mas estávamos perdidos e agora fomos encontrados. Podemos cantar de redenção. Que dia será? Neste caso específico desse pastor, eu posso ir apenas um pouco mais além com vocês, enquanto temos talvez uns poucos momentos. Eu observei este pastor descendo a rua, e na rua, na Palestina e outros países, no Oriente, em toda parte, eles não tomam seus alimentos e os colocam em balcões finos de vidro como fazemos. Eles apenas têm pequenos ramos de flores brotando ou apenas um bocado de frutas expostas e coisas bem nas ruas. E aqui vem este pastor, indo em direção a um desses lugares, e eu pensei, agora você vai causar um distúrbio, certo que sim. E assim que nos aproximamos para observar, o estranho foi que o pastor foi direto entre aqueles grandes muros de frutas, de iguarias, como pera e vegetais, os quais as ovelhas adorariam. E isto certamente pareceu como que suas ovelhas pulariam de um lado a outro, porém, elas seguiram esse pastor tão próximo que não podiam nem mesmo olhar para a direita ou para a esquerda. Elas caminharam através de cada tentação, seguindo o pastor. Eu pensei, ó Deus, uma verdadeira ovelha do aprisco nascida de novo irá passar direto às tentações desta vida, seguindo o pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele apenas falou a elas. E eu notei que aqueles tempos de angústia, aquelas grandes tentações, aquelas pequenas ovelhas olhando de lado a lado, e uma vez um cordeiro poderia tentar, e a mamãe o cutucava com um pouquinho. Precisamos de mais alguns antiquados cutucos de mamães com nossas crianças esta noite, quando elas estão fazendo coisas erradas. E eu notei que o pastor acelerou o passo desta maneira. Se ele acelerasse o passo assim e voltasse, cada ovelha o seguia, indo direto no mesmo passo. Iam direto acima ali e entravam e saíam, e cada uma seguindo sem parar estas outras. Oh, irmão, não é uma ovelha que sai fora de ordem, é o cabrito que sai a um lado para a tentação. É o cabrito que sai e apanha uma pera, ou o que for que ele possa pegar, não a ovelha. Isto é o cabrito. A única coisa que sai do lugar é aqueles que estão cambaleando e agitados. Então, num dia antes de eu deixar o país, eu estava observando ao longo da estrada, e havia um homem, e ele estava juntando um grande grupo de animais, e eu notei que haviam mulas, e também havia gado, havia cabritos, e havia ovelhas. E eu disse, o que você define que aquele homem seja? E o homem que estava comigo disse, ele é um pastor. Oh, eu disse, um pastor? Sim. Bem, eu disse, um pastor não significa somente para as ovelhas, então? Ele disse, não, pastor significa um cevador. E eu disse, bem, você notou que as ovelhas, os cabritos, as mulas, e que todos estão comendo no mesmo pasto? Disse, está certo? Bem, eu disse, então o pastor é de bom coração? Sim, porém ele disse, a maneira dele saber quais são dele, quando a noite vem e escurece. Ele disse,
o pastor fará a chamada e toda a ovelha no campo virá a ele. E ele levará estas ovelhas ao celeiro, ou ao curral, e se deitará frente a elas. Porém as mulas, o gado e os cabritos permanecerão no campo. Eu disse, com licença, irmão, eu simplesmente quero ter uma palavra com o meu pastor imediatamente. E eu não me importo acerca de qualquer teologia, ou importante grau ou grande coisa. Tudo o que eu quero é ser uma ovelha humilde, que quando a noite começa a atingir, através da minha sobrancelha, eu quero que ele me chame a entrar. Eles podem ser mulas e cabritos e tudo mais, comendo desta mesma comida. Porém, somente um pastor recolhe suas ovelhas à noite. Irmão, se você estiver personificando um cristianismo, se você tem um espírito como o que está na mula, e o espírito como o do cabrito, que planta e rega ao redor do mundo, um destes dias, quando a noite vier, você não reconhecerá a voz do pastor, porque você não se familiariza com isto esta noite, e saiba o que significa ser uma ovelha. Vamos inclinar nossas cabeças enquanto estamos pensando seriamente sobre isto. Eu quero que vocês pensem, vocês dizem, irmão Brana, eu gosto da palavra de Deus. Sim, irmão, a chuva cai para os justos e os injustos. As ervas daninhas aqui estão da mesma forma tão bem e se regozijam da mesma maneira para conseguir a água que cai do céu. E regozija com ela tanto quanto o algodão, tanto quanto seu jardim regozija. Esta é a mesma água, porém no fim do tempo o que acontece? Ele envia seus anjos e ajunta todas as roseiras bravas, todas as ervas daninhas e as coisas sujas e as lançam ao fogo. Porém, o que acontece ao trigo e ao grão são tomados e armazenados. Mulas, burros, camelos e todos os demais animais que passam sobre o chão certamente comem o mesmo tipo de comida que todo homem que vai à igreja. Porém, é somente a ovelha que é chamada quando o sol se põe. Você é uma ovelha esta noite, irmão? Amada irmã, é você um dos pequenos cordeiros de Deus? Se você não está certa disto, vamos ter certeza disto bem agora. Levantaria sua mão para Cristo e diria, por isto, Cristo, estou agora aceitando tu como meu Salvador, seja misericordioso para comigo? Deus te abençoe, senhora, sentada aqui. Deus te abençoe, Senhor, sentado ao lado dela. Aqui embaixo, sentado no chão. Alguém mais levante sua mão e diga, Cristo, Deus te abençoe, Senhor. Eu agora quero tornar-me uma ovelha. Eu tenho certeza de que este espírito em mim, o qual tem um forte temperamento e doente, indiferente, embora eu pertença à igreja, Deus te abençoe, jovem. Embora eu pertença à igreja, Deus te abençoe ali atrás, senhora. Embora eu pertença à igreja e meu nome está no livro e eu sei que o espírito que está em mim não é correto, Deus te abençoe aqui. A senhora espanhola, ali em cima na galeria, à minha direita. Alguém levantaria sua mão e diria, Senhor Jesus, eu quero que tu me mudes? Deus te abençoe, jovem. Apenas mude-me onde estou. Deus te abençoe ali em cima. Apenas mude-me tal como eu estou sentado aqui e tome este velho espírito de mim e faça de mim uma de suas ovelhas. Eu te amo, Senhor. E quando meu sol estiver se pondo, eu quero ouvir a suave voz da pomba de Deus arrulhando através do Jordão para mim. Eu agora levanto minhas mãos neste solene momento, depois da mensagem. Eu quero que tu seja meu pastor. Eu te seguirei, Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Contanto que o pastor esteja guiando, tudo estará bem. Teria apenas alguém mais agora antes de encerrarmos e ter oração? Lembre-se, isto é sua alma. Eu dou esta mensagem a ti. Se você não é ovelha de Deus, então você não conhece a voz do pastor. Apenas qualquer pequena coisa pode te aborrecer. Porém, se você é uma ovelha, você conhece a voz do pastor. E algum desses dias, quando cada voz terrena cessar, quando você ouvir mamãe gritando, você ouvir papai gritando, você ouvir marido gritando, ouvir esposa gritando, irmãos gritando, suas vozes logo cessarão. Porém, então, você pode ouvir o arrulhar do grande pastor através do rio. Vinde, benditos de meu Pai. Você o deseja? Ele é seu se você pede e ele bate em seu coração. Deus te abençoe. Alguém tem a mão levantada? Sim, minha irmã, Deus te abençoe. Mais uma alma.
Você não sabe o que isso significa. Nós pregamos o evangelho, oramos pelos enfermos. Que vergonha deixar almas perecerem. Aceite ele esta noite. Não fará isto? Eu aconselho você agora no nome de Cristo, no lugar de Cristo, que se reconcilie a Deus por Cristo, pelo renovo. Deus te abençoe, irmão. Pelo renovo do seu espírito. Pela lavagem da água pela palavra. Não virá você doce e humildemente a Cristo e o aceitará? Apenas continue com sua música, irmã. Estou apenas esperando. Talvez alguém mais. Pode ser dito aquele dia: irmão Brana, você esperou apenas um momento a mais e algo falou a mim e eu levantei minha mão. E foi resolvido todo o problema, irmão Brana. Eu estou tão feliz de estar aqui agora. O que isso significa? O que isso significa? Você diz: já ouvi isso antes. Porém, irmão, você vai ouvir isto pela última vez, alguma vez. Você nunca mais ouvirá isto depois. Seja para onde for que seu caminho o dirija, é o caminho que você vai. Nosso amável Pai Celestial, estamos lhe dando àqueles que levantaram suas mãos, que eles possam vir a ti e ninguém os tire de suas mãos. Tu és o grande pastor. Não há ninguém, nenhum demônio, nenhum poder, nada mesmo pode jamais arrancá-los de suas mãos. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e nenhum deles se perderá, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E tu ainda estás chamando. Homens e mulheres ainda estão se entregando e vindo, e eu oro esta noite para que tu recebas a estes no teu reino. Eu posso nunca ter tido o formidável privilégio de apertar suas mãos. A reunião é árdua e este é o momento que muitas pessoas enfermas estão esperando. Mas, ó Cristo, sabendo que estes frutos estão diante de mim, eu os entrego em tuas mãos. Conceda isto, Senhor, pela pregação da tua palavra, que eles possam crer e virem a ti. E se houver alguém aqui, Senhor, que devia vir e não veio, tenha misericórdia deles e possam eles virem também, porque eles viverão vidas miseráveis até que isto seja consumado. Conceda isto, Senhor. Ouça nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Possa o Senhor Deus do céu e da terra abençoar cada um de vocês. Você crê que Deus está aqui para dar o desejo do teu coração? Quantos se sentem realmente bem depois do Espírito Santo estar se movendo sobre você desta maneira? Eu creio que ele dará a todo crente o que eles tanto desejam e creem. Se você crê com todo o seu coração, diga amém. A palavra não faz algo em você? Você sabe o que é isto? Isto é alimento. Isto é alimento de Deus para as suas ovelhas. E a Bíblia é o alimento das ovelhas de Deus. Não é isto bom? A Bíblia diz, eu creio que Davi diz, isto é como o mel na rocha. Sim, a palavra de Deus é tão doce. Tenho visto isto vir ao coração das pessoas, pela pregação da palavra antiquada e santificada, e descer até as pessoas onde isso de fato realmente apenas passam seus lábios, como se estivessem literalmente provando algo que é bom, quando as bênçãos do Senhor seriam tão próximas, tão amorosas e amáveis. E eu sei, meu amado irmão e irmã, esta noite que Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, ama a cada um de vocês de tal maneira que você não poderia tentar fazer o céu sem ele. Alguém disse outro dia, como que em um pequeno teste, disse, irmão Brana, você quer me dizer que você crê que se um homem é realmente um filho de Deus, que ele realmente pode saber que ele é um filho de Deus? Eu disse, absolutamente. Quando o seu espírito testifica da sua palavra as de Deus, quando sua experiência entra na Bíblia de Deus e você preenche todo o requisito e Deus tem te provado e todas as coisas do mundo são passadas, você se torna uma nova criatura e então você tem passado da morte para a vida. Deus tem feito isto. Agora vamos orar pelos enfermos em poucos momentos. Esperem. Billy, você entregou? Ele deu os cartões de oração novamente esta noite e o Senhor desejando. Quantos gostariam de ter a fila amanhã à noite? E o Senhor desejando amanhã à noite ou domingo à noite? Alguém onde todos pudessem vir à plataforma e apenas receber a oração? Vocês gostariam de ter uma daquelas noites desta maneira? Talvez faremos isto amanhã. Vou enviar o rapaz ali com um outro punhado de cartão de oração.
para ser distribuído e provavelmente os passarão pela fila. Não apenas como fila rápida, mas trazendo-os à plataforma. Eu fiz isto aqui há não muito tempo atrás e foi algo maravilhoso que o Senhor fez. Os americanos são ensinados que você tem que impor as mãos sobre eles. E eu penso que você simplesmente tem que fazer isto. Isto é tudo que eu sei. Eu estou tentando levar você a crer nisto em uma ordem mais elevada, em aceitar isto sem mãos sobre você. Você apenas crê nisto e se vai. Contudo, há uma escritura. O Jairo, ele era um judeu e ele disse: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ele era um judeu. Jesus tinha que atravessar por todas as cidades para colocar as mãos nela, porque isto é o que ele cria. Porém, o centurião, o gentil, disse: tu não tens que fazer isto para mim, mestre, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faz isto, e ele faz. Disse: não sou digno que tu venhas à minha casa. Jesus, voltando-se, olhou aqueles judeus e disse: não vi ainda tanta fé em Israel. Isto é certo. É o que eu estou tentando levar às pessoas. Você não vê tamanha fé como esta na América. Irmão Júlio, você encontra isso na África, Índia e lugares assim. Porém, não na América. Apenas simplesmente vocês têm muita teologia na América. Vocês têm tido muito estimulante espiritual. O que você realmente precisa é um real ópio que alivia dor. Ele é o lírio do vale. E onde você consegue o ópio? Do lírio. E esse lírio foi esmagado no Calvário. Ele tem todo o ópio que você precisa. Isto é certo. Ele alivia toda dor. O ópio é para tirar a dor, tirar a tristeza. Você se embriaga com o ópio, como o narcótico de hoje. Mas assim que o efeito deste pequeno ópio passa, você tem dor de cabeça e fica pior do que já esteve. Porém, este ópio que estou falando, do Senhor Jesus, ele simplesmente não se esgota. Nele está. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se tu conhecerás quem é o que te diz, eu lhe daria água, a qual você não viria aqui beber. Diz o Senhor, um poço de águas borbulhantes em sua alma. Este é o tipo de água que precisamos. Agora vamos chamar a fila de oração esta noite, de 1 a 100? De 1 a 100. Você diz Z, P, certo, cartão de oração P, como de Phoenix. E vamos começar com alguém colocando-se de pé em algum lugar. Cartão de oração. Bem, vamos começar com o número 1. Se ele começou com 1, vamos começar com o número 1. Traga o número... Quem tem o número 1? Cartão de oração como Phoenix. P, número 1. Levantaria sua mão. Eu não consigo ver na audiência, certo? Senhora, vem aqui apenas um minuto. Número 2. Levantaria sua mão. Número 3, levantaria sua mão. Número 4, levantaria sua mão. Observe isso, talvez há alguém que não pode levantar sua mão, talvez há alguém que não pode ouvir. 1, 2, 3, 4. Penso que estes são eles. Número 5, certo, senhora. Número 6, levantaria sua mão. Número 6. Número 7, 8, 9 e 10, certo? Agora vamos deixar eles virem primeiro, certo? Eu estava apenas tentando esperar até sentir a unção antes de orar por estes. Seus lenços estão colocados aqui. Eu estava apenas esperando até que eu soubesse que ele estava... Tenho que esperar a unção vir antes de orar por eles. Olhe, isto pode representar pequenas crianças enfermas. E se fosse meu bebê doente, eu gostaria toda sinceridade que pudesse ser feita para meu bebê. Você faz com os seus também. Eu quero toda pequena coisa que Deus, ou o ministro, ou alguém mais possa fazer por meu bebê, minha esposa, meus entes queridos, meus amigos. Você faz também, não faz? Então é o que queremos fazer. É estar na mais profunda sinceridade para crer com todo o nosso coração. Quantos? Cartão de oração P, número 4. Está faltando. Billy disse que ele não subiu ainda. Você poderia olhar o cartão vizinho. Talvez alguém passou despercebido. Pode ser uma pessoa cega que não pode ver seu cartão de oração. Todos que têm um cartão, olhe para ele. Ou olhe para o cartão de alguém. Número 4.
atrás do cartão. É algo bem pequeno, é bem aqui. Eu tenho minha foto nisto. No verso disso tem um P e aqui tem um número. Fazemos isso de maneira que podemos manter as pessoas alinhadas. É a única razão. E a razão para trazê-las aqui em cima, você não tem que fazer. Você não tem que fazer isto. Quantos sabem que nas últimas 2 ou 3 noites, eles apenas as chamaram em qualquer lugar, de qualquer maneira? Não importa. Esta é apenas a ideia que eles querem colocar as mãos neles. Vê você? Esta é a única coisa que é. Não tem que ser. Mas apenas em trazer algumas pessoas à plataforma, então eles poderiam entender. Certo? 10? Tenha todos eles aí agora, todos, exceto o número 4, certo? 11, 12, 13, 14, 15, no número P, como de Fênix. Se você puder, venha e tome seu lugar, certo? Se eles... Você gostaria de vir? Agora você diz, a fila está um pouco comprida, irmão Brana. Talvez não consiga chegar a isto. Eu talvez não, depende de quantos aí creem. Se vocês notarem, à noite o irmão Moore está de um lado, o irmão Brown do outro lado, e Billy permanece observando. Eles me observam. Quando eu esgoto o suficiente, eles me levam. Pode você imaginar que efeito tem isto? Eu estava acordado outra noite, indo em uma estrada depois de nem mesmo saber quando eu deixei o lugar, saindo à rua, perturbado comigo mesmo, que eu era um fracasso total. Eu não pude ver porque o Senhor ainda me permitiu permanecer por mais tempo. Eu me peguei chorando e tudo mais. Você não compreende o que é isto que vem dali. Eu sei que vocês... Eu não entendo isto. Eu não posso explicar isto, porém eu posso mostrar isto na Bíblia. E quanto a Elias, quando estava sob a unção e invocou fogo do céu, e então invocou chuva do céu, e matou 400 sacerdotes, e fez o que fez, e então, quando a unção o deixou, ele fugiu de uma mulher, Jezabel, e foi escondido no deserto, não sabendo onde estava por 40 dias e noites. E Deus o encontrou exatamente no fundo da caverna, isto é certo? Ele não o tinha quando ele estava colocado ali, o profeta ungido. Não, Senhor, isto é quando a unção o deixou, isto é certo. E quanto a Jonas, que teve inspiração de Deus e se manteve vivo no ventre de uma baleia por 4 dias e noites, ou 3 dias e noites, e saiu e profetizou a uma cidade onde havia próximo de 1 milhão de pessoas, e eles até mesmo se arrependeram, e assim colocaram panos de saco sobre os animais. E este homem subiu a colina, e quando a unção o deixou, ele orou a Deus para tirar sua vida. Isto é certo. O que o Pentecoste precisa é de uma boa lição da Bíblia, bom ensinamento. Então você não precisaria falar tanto, vê? Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele tinha o Espírito sem medida. Você crê nisto? Nele nunca habitou apenas uma parte de Deus, porém todo o Deus estava em seu Filho, Jesus Cristo. Ele foi a plenitude da divindade corporal. Tudo de Deus foi derramado em Cristo. E tudo o que Deus era estava em Cristo. E tudo o que Cristo é, ele derramou sobre a igreja. Mas você mantém recusando isto, vê? As coisas que, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. E assim como o Pai me enviou, como o Pai o enviou, o Pai o enviou. Foi com ele e nele. Também eu vos envio a vós. Ele está enviando a igreja no mesmo caminho que Deus o enviou. O Deus que o enviou, que foi com ele, o Cristo que envia a igreja vai na igreja, e as mesmas obras. Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Expressando-se ao mundo. Nenhum homem viu o Pai alguma vez. O Pai é um espírito. Porém, o único gerado do Pai o declarou. Ele está aqui. Deus esteve em Cristo expressando-se para o mundo. Qual era a sua atitude? O que ele pensou do mundo? Como ele amou o mundo? Ele tanto amou o mundo que deu sua própria vida por ele. E a única maneira que ele podia morrer como mortal, ele tinha que se tornar um mortal. Deus estava em Cristo. E o que Cristo era, ele colocou na igreja e nos redimiu por seu sangue. E as obras que eu faço, vós fareis também. E uma mulher, certa vez, creu nisto. Ela tocou seus vestidos, saiu da multidão e permaneceu ali. E Jesus disse, quem me tocou?
Quantos sabem que este é o Evangelho? Certamente isto é. Ora, Pedro repreendeu todos. Oh, olá, mestre, és tu o grande profeta? Eu gostaria de te ver, eu poderia apertar sua mão, você viria comigo para jantar, gostaria de tê-lo em minha casa, dizer, meu pastor não crê em ti, mas eu creio. Vê? Mas a pequena mulher não poderia nem chegar próximo o suficiente, então ela se deslizou por entre eles e tocou sua vestimenta e se foi dali. Isto era tudo que ela queria fazer. Jesus parou e disse, quem me tocou? Como ele sabia que alguém o tocou? Pedro disse, ele estava limitado às coisas terrenas também. E ele disse, bem, toda a multidão te toca. Ele o respondeu, ele disse, eu fiquei fraco. Virtude saiu de mim. O que é virtude? Força. Eu fiquei fraco, minha força me deixou. Por uma pequena mulher que tocou o Filho de Deus com a plenitude de Deus nele. Eu meço isto desta maneira. Agora, se Cristo, Filho de Deus, nascido de uma virgem, com a plenitude de Deus nele, enfraqueceu pelo toque de uma pequena mulher, e quanto a mim, um pecador salvo pela graça? Se ele não tivesse sido por mim e me segurado, eu não poderia permanecer por alguém para passar daquela maneira. O grande profeta Daniel viu uma visão e esteve perturbado por muitos dias. Agora você está começando a entender? Isto é o que faz a debilidade. O que aquelas visões fazem, irmão Brana? Isto é você. Isto não sou eu. Visões que Deus... Esse é um dom de Deus, não meu, é um dom de Deus. Minha esposa disse hoje, Billy, você nunca fica em casa, temos sido casados por quase 15 anos e seus filhos mal te conhecem. Logo que você pega o telefone, talvez 30, 40 ligações por dia, vem aqui, irmão Brana, vem aqui, bem, você vai à loucura. Eu disse, mas querida, olhe, minha vida não é minha, nem é sua. Deus me deu como um dom ao público, eu pertenço ao público. Agora, tudo quanto que você faça com isto será entre você e Deus. Isto não é eu sou um homem. Porém, o Espírito que está aqui é um serviço público de Deus para você. Você pode receber ou recusar isto. Tudo quanto você faça com isto, isto é com você. Você pode pensar que isso deveria ser glamouroso. Assim deveríamos pensar que João devia ter estado glamouroso, mas ao invés disso, ele esteve na lama, provavelmente de joelho, à margem do Jordão pregando. Todos os profetas falaram que grande tempo seria. Eles pensaram que um arco-íris no horizonte desceria e um grande rei desceria cavalgando num cavalo. O que era isto? Um pequeno homem comum desceu às margens do Jordão e foi batizado por um homem que estava ali, nem mesmo vestido corretamente, envolto em pedaços de pele de ovelha. A Bíblia diz que naquele tempo cada lugar baixo será exaltado e cada lugar alto se abaixará. E quando as montanhas viram isto, elas saltaram como pequenos cordeiros e toda a colina aplaudiu. O que era isto? Um pregador, que era considerado um santo rolador, de pé na margem e batizou um moço com um nome ilegítimo, descendo para ser batizado. Isto é quando aquilo aconteceu. O que o mundo chama de grande, Deus chama de loucura. O que o mundo chama de loucura, Deus chama de grande. Vê? Isto depende do seu ponto de vista, para o que você está olhando. Agora vamos crer em Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Agora, a fila está pronta? Número 4. Número 4 e número 14 não apareceram. Certo, temos tempo de sobra, então agora esteja realmente reverente e ore. Como vai você, senhora? Agora esta é a hora onde Deus deve falar. De tudo o que eu disse não seria certo se Jesus mesmo não falasse. Vocês todos podem entender isto? Agora eu me coloco em uma posição que ou esta Bíblia tem que estar certa ou ela tem que estar errada agora. Este é o tempo do selo. Agora a mulher de pé aqui, que eu saiba, eu nunca vi em minha vida. Somos estranhos, não somos? Somos provavelmente nascidos há muitas milhas e anos distante. E esta é a primeira vez que nos encontramos. Agora, se este não é o exato quadro de São João 4, novamente, um homem e uma mulher. Agora, e se acontecesse dessa mulher querer ser curada? Eu poderia curá-la? Não, Senhor. Poderia fazer eu qualquer coisa
a ela relativa à cura? Não, Senhor. Tudo que pode ser feito. Agora, se ela tivesse se tivesse algo ou outro que eles pudessem, os doutores pudessem ajudá-la ou dar a ela algo, agora o doutor não pode curá-la. Não, não. Doutores não curam. Deus cura. Doutores apenas ajustam ossos e tiram pedaços, obstruem se algo vai mal, eles tiram isto, algo assim. Eles dão algum, como eu disse outra noite, algum veneno de rato para envenenar o rato que está em você, os germes. Porém, ele não pode construir de volta aqueles tecidos. Deus permanece na criação sozinho. Ele pode cortar um lado e tirar um tumor, porém, quem curará aquele lado? É melhor você não se levantar se Deus não te curar. Ele pode cortar, tirar, porém não pode curar. Veio o que quero dizer? Agora, e se ela quer resolver problema financeiro? E se ela quer, isto é problema doméstico? E se isto é e se for pecado? Tudo que ela tem necessidade está em Cristo. Agora, se Cristo me revelar para o que a mulher está aqui, irá cada pessoa crer com todo o seu coração? A pequena senhora dirá a vocês: nós não cremos em jurar. A Bíblia não diz se você pode tomar apenas a palavra das pessoas para isto. Ora, é apenas isto. A Bíblia diz: não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Não jureis de maneira alguma. Eu nunca vi a mulher em minha vida que eu saiba. E ela disse que eu não a conheço. E ela não me conhece, é certo? Está sentada na audiência em algum lugar e me vendo. Porém, Deus sabe tudo sobre ela. E se esta pequena mulher, bem aqui, se o Espírito Santo viesse e fizesse a mesma coisa a esta mulher, que ele fez à mulher do poço de Samaria, descobrir qual é seu problema e para que está aqui, e qual é a necessidade, e revelar isto a ela. Vocês sabem o que a mulher samaritana disse. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele fará todas estas coisas. Este é um sinal que nosso Deus, que vocês cristãos, renascidos, apenas aceitem que ele não está morto, mas vive aqui conosco esta noite. Agora, todos no edifício que não têm cartão de oração e querem que Deus te cure, levantem suas mãos, certo? É quase como que em todo lugar. Agora, tenha fé. Agora, eu quero apenas falar com você, senhora. Apenas somente, depois de pregar desta maneira, fazendo uma chamada de altar, eu apenas quero falar com você um minuto. Bem, você diz: o que você gostaria de falar comigo, irmão Brana? Entrar em contato com seu espírito, apenas como... Por que Jesus quis falar com a mulher do poço? Para entrar em contato com o espírito dela. Disse: dá-me de beber. Disse: não, é de costume para ti pedir isto. E foram adiante falando continuamente. Finalmente, Jesus encontrou onde estava seu problema. E eu não creio que a mulher alguma vez o responderia. Você não tem que responder a mim, porém ele sabia o problema dela de qualquer forma. Se Deus revelasse a ele: você crê nisto? Se eu pudesse te ajudar, senhora, e eu não fizesse isto, eu seria um insensível, mas a única maneira que eu poderia fazer seria pregar a palavra por um dom divino, isto é certo? Então você aceitaria isto. Você está aqui por causa de um problema nas costas, e este problema é um rompimento. Isto é um disco rompido em suas costas, isto é verdade. Agora você crê? A mulher seja o juiz, vê? Agora, o que deve acontecer? Todo o grupo deveria dizer: Senhor Jesus, eu creio em ti, tu estás vivo. Tua palavra diz que tu estás. Estamos vivendo nos últimos dias na era atômica, quando tu disseste sobre o tempo de quando tu virias. Levantai as vossas cabeças. Tu disseste, neste tempo estas coisas aconteceriam, e aqui eu vejo isto pela tua palavra. Eu agora creio que tu estás aqui. Eu te aceito como meu curador. Isto está concluído. Isto deve fazer isto. Deus disse a Moisés: desça e faça este sinal. E disse: eles crerão em ti. Ele fez o sinal e eles creram nele. E eles marcharam adiante. Porém, nosso pastor, o Senhor Jesus, pode vir e fazer o sinal. E nós, gentios, retrocedemos e dizemos: agora, eu não sei se isto é ele ou não. Isto é o porquê perdemos a bênção. Agora aqui, como falando com a mulher, agora eu não sei o que eu disse a ela. Eu não poderia dizer a vocês, porém eu posso descobrir em apenas um momento. Aí está meu técnico de som ali. Eles têm isto, cada palavra que é sussurrada, vê?
porém agora apenas para determinar a falar com a mulher alguns momentos. Isto te faria sentir melhor se eu somente, apenas talvez, ele, não devo dizer mais nada, porém ele sim aumentaria sua fé se ele quisesse. Em você, senhora, se ele... Certo, quantos diriam que isto aumentará sua fé? Vamos ver suas mãos, então, que vocês creem no Senhor, que vocês creem no Senhor Jesus. Agora, senhora, apenas usando você por alguém, possa o Senhor conceder isto. Esta é minha oração, mas eu quero que você apenas olhe desta maneira novamente e veja se o Espírito Santo fará o que ele prometeu que faria. Ele fará isto é, se ele me permitir. Isto é um dom. Eu não opero o dom opera em mim. Você é quem está fazendo isto. Se você tem fé, isto é sua fé, como a mulher que tocou suas vestimentas. Agora, se a audiência ainda me ouve, a mulher, sim, isto é em suas costas. É um problema em suas costas, eu vejo isso novamente. E ele disse que isto foi um disco rompido, isto é um disco nas costas que está rompido. E há alguém mais com você. E esta mulher está sofrendo de uma condição nervosa, isto é certo. Ela mora na casa, no mesmo lugar que você mora. O nome dela é Bidwell. Isto é certo. E você mora como que na 1315, Pierce. Isto é certo. Seu nome é Edna Anderson. Isto é certo. Você crê agora? Oh, grandioso Deus do céu, tenha misericórdia sobre nós, teus pobres súditos, e abençoe esta mulher, seja qual for sua necessidade. Eu oro no nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe, senhora. Como vai você? Eu sou um estranho a você. Eu suponho que você seja uma índia. Bem, eu tenho um grande respeito por sua nacionalidade. Além do mais, você é uma americana verdadeira. Deus te deu esta terra. Agora, eu sou apenas um de milhões, mas você pode sentir, e eu também, que você teve um acordo desleal disto. Deus te deu a terra, o homem branco veio e tomou isso de você. Porém, eu conheço um que não te fará um mau acordo. Este é o Senhor Jesus. Você está sofrendo de uma extrema condição nervosa, e então você tinha estado em um médico. E o médico lhe disse que você deveria ser operada, e que isto era pela condição do teu rim. Isto está atrás, e é o seu rim esquerdo que eles queriam tirar. Ó Deus do céu, envia tuas bênçãos sobre a mulher e a abençoe. Eu peço no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, senhora, e lhe dê o que você está pedindo. Agora, o Senhor Jesus sabe todas as coisas, ele não sabe? Ele te conhece, ele me conhece. Ele sabe por que você está aqui. Seu marido pensa que você melhoraria também, não é? Todo pregador deveria crer na palavra com todo o seu coração. Porém, você está sofrendo também de uma condição nervosa, e então você está tendo dores em seu peito, isto é certo. E eu vejo voltando um pedacinho, você foi ao médico e havia algo, e isto era a vesícula biliar. E ele advertiu, disse que isso deveria ser operado para tirar as pedras. Isto tem sido pelo menos 3 ou 4 anos atrás ou mais. Isto é certo. 3 anos e 9 meses. Você crê agora? Vem aqui. Ó bendito Jesus, o justo Filho de Deus, cure esta amada pessoa de pé aqui, esperando, desejando pelo seu poder de cura. Eu a abençoo em nome de Jesus pela sua cura. Amém. Deus te abençoe, senhora. Se tu podes crer, agora se você apenas for tão amável, vê, apenas não mova-se em toda parte, se você puder evitar. Há alguém que foi curado aqui há poucos momentos atrás. Eu não fiz isto porque alguém estava se movendo então. Você diz, irmão Branham, e quanto a isto? Você diz, eu pensei que você apenas pregaria a Bíblia. Isto é a Bíblia. Jesus, quando foi a um quarto, onde a filha de Jairo foi curada, ele disse, ela apenas dorme. Eles disseram, sabemos que ela está morta. E ele os colocou todos para fora da casa. Ele guiou um homem certa vez de uma multidão e o levou para fora, fora da cidade, para curá-lo. Se tu creres, apenas creia bem aí, sentado com a senhora. Eu não sou nada. Você crê com todo o seu coração? Você crê que o Senhor Jesus me enviou aqui para ajudá-lo? Se você crê com o seu coração, Deus fará isto por você. Eu não posso te curar, você sabe disto, porque eu não tenho nenhum poder para curar. Porém, Jesus Cristo é o único que tem poder para curar. Você crê nisto?
Certo. Se Deus me explicar o que há de errado com você, você crerá nisto? Isto é em seu lado. É um caroço em seu lado direito. Isto é certo. Não é isto certo? Você crê com todo o seu coração agora? Você tem tido uma bênção de algum tipo, não tem? E é isto, que seu marido, o qual tem estado doente, tem sido curado. Isto é certo. E este era um caso de diabetes. Não é isto correto? Isto é exatamente certo. Agora você crê com todo o seu coração? Vem aqui então. Pai Celestial, eu oro para que tu sejas misericordioso a esta mulher e permita teu Espírito mover sobre ela e dar a ela o desejo do seu coração. E eu debilmente, porém humildemente, crendo, peço por esta bênção. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Senhora. Se tu podes crer, tudo é possível. Tenha fé. Não duvide. Era você a senhora que estava bem aqui? Você teve algo errado em seu lado, não teve? Como também aquela senhora sentada ali ao lado do homem. Segunda mulher ali, olhando para mim, bem ali atrás. Tem algo errado em seu lado, sim. A senhora bem aqui. Não é isto certo? Você com um pequeno chapéu, isto é correto. Vocês ambos estão curadas. Amém. Foi você há poucos minutos atrás, senhora. Bem, o que isto foi? Que a mesma coisa aqui na fila estava chamando desta maneira e eu tive, não poderia dizer em que direção isso estava vindo, vê? Oh, não é ele bom? Ele é tão maravilhoso. Se tu podes crer, tudo é possível, porém depende de você crer ou não. Como vai você, senhora? Você crê com todo o seu coração? Tem estado bem triste, não tem? Você está realmente nervosa. Muito triste. Você recém perdeu alguém, seu marido, isto é certo. Não se preocupe, Deus está contigo. Ele prometeu ser um sustentador para você. Não fique nervosa. Ele tem tudo em sua mão, querida irmã. Ele te ama e ele te abençoará. Eu tenho certeza. Vamos orar. Nosso amável Pai Celestial, eu abençoo esta pequena senhora de pé aqui no nome de teu amado Filho, o Senhor Jesus. Eu peço por sua cura. Amém. Deus te abençoe, senhora. Apenas tenha fé. Não duvide. Escuridão. Deus pode curar cânceres e sará-los. Vocês creem nisto? Apenas um momento, senhora. Aí está. Vestido azul. Você crê que Deus pode curar cânceres? Satanás pensou que ele poderia colocar obstáculos, porém ele falhou. Você crê nisto? Você aceita isto, senhora? Crê de todo o seu coração? Certo, devemos ter isto ambos. Vocês vão e sejam curados agora. No nome do Senhor Jesus, tenha fé em Deus. Se tu podes crer, de pé ali no final da fila, Senhor, bem ali atrás, tem pressão alta. Você crê que o Senhor Jesus vai te curar? Acontece que você apenas estava na fila com esta senhora então, e eu pensei que isto tinha se afastado, porém isto voltou a você. Você estava orando de pé, aí também não estava? Isto é certo, tudo bem. Se você crê com todo o seu coração, você pode ter o que você pedir. Possa o Senhor conceder isto a você. Você crê que poderia ser curado bem agora pelo poder do Deus Todo-Poderoso? Ó Deus, eu coloco minhas mãos sobre o homem e peço por sua cura, no nome de Jesus Cristo, possa ele ser curado. Amém. Como vai você, senhora? Você crê que Deus pode fazer este problema asmático sair de você? E você ficar bem, acabar com essa tosse? Você crê nisto? Ó amado Jesus, eu abençoo esta pequena e pobre mulher no nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua cura. Possa isto ser concedido no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmã. Possa suas bênçãos estar sobre ti. Deus cura câncer, qualquer coisa, não faz qualquer diferença a ele. Se você puder crer nisto, você crê que ele te fará melhor? Ó Jesus, tu, filho do Deus vivo, abençoe esta pequena mulher que Satanás está determinado a tirar sua vida. Eu oro para que tu a poupe e condene este inimigo no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Senhora, vá crendo. O coração é onde Deus habita e ele pode curar onde ele vive. Você crê nisto? Você crê que ele te fará melhor? Ó Deus eterno, envie tuas bênçãos sobre este homem, o qual eu abençoo no nome de Cristo. Possa ele ser curado para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Vá crendo agora com todo o seu coração. Você crê com todo o seu coração aqui?
Tenha fé. Deus cura reumatismo também. Você que está sentado atrás da fila, orando por seu reumatismo, isto é certo. Eu jamais captaria isto se eu não tivesse visto o anjo ir por este caminho. Agora, você pode ter o que você pedir, Senhor. Sua fé te fará melhor. Glória seja a Deus. Que desafio para o incrédulo crer e aceitar. Você, senhora, sentada bem ali, como que usando finos óculos, tem problemas de sinusite. Você crê que Jesus Cristo te fará melhor? Você pode ter o que você pedir. Amém. Deus te abençoe. Agora a senhora próxima a você. Ela tem sua cabeça baixa. Ela está orando por algo. É sobre seu pequeno neto. Isto é certo. Você crê que sou o profeta de Deus? Você crê? Seu pequeno neto está sofrendo com uma condição nervosa. Tão nervosa que nem mesmo pode ir à escola. Isto é certo. Mas se você crê com todo o seu coração, você pode ter o que você pedir e o encontrará diferente quando você o ver. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar por esses lenços que estão aqui. Ó Jesus, o Filho de Deus, seja misericordioso junto a estes que te necessitam e cure cada um destes que os lenços representam. Conceda isto, Senhor, no nome de Jesus. E a esta mulher aqui eu oro para que tu a cures e a faça cada mínima porção sadia. Possa ela ir na paz de Deus e ser curada. Quantos aqui creem agora mesmo? Eu sei que meu rapaz, um deles, está segurando o meu casaco, então deve estar apenas no final que eu devo sair. Agora, seja sincero e reverente apenas um momento. Se você solenemente, com todo o seu coração, crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, o pastor do grande rebanho de Deus, está aqui tentando o seu melhor para que, como um vento em seu caminho, entrar em seu coração e tirar toda incredulidade e toda velha diferença, o que é pecado? O que é pecado? Incredulidade. E se um homem ou mulher, moço ou moça, pode sentar-se em um encontro como este e sair em incredulidade, eu creio que você está além da esperança, porque não crê agora mesmo. Você fará isto? Levante sua mão a ele. Venha aqui, senhora, no nome de Cristo, cure a mulher, Senhor, e a faça melhor. Pai Celestial, eu oro para que tu sejas misericordioso para esta audiência e permita o Espírito Santo de alguma maneira, Deus. Eu não sei como tu farás isto, mas eu estou apenas pedindo a ti para fazer isto, romper todo o poder das trevas, romper este poder de incredulidade, derrame teu Espírito nesta audiência e que isto agite cada pessoa que esteja sentada aqui. E possa o poder de Deus levantar os enfermos e aflitos, fazermos cada pedacinho sadio. Eu os confio em ti, grande Espírito Santo. Eu tenho feito tudo o que eu sei como fazer e oro a ti no nome de Jesus. A mensagem O Bom Pastor de Ovelhas foi pregada originalmente em inglês pelo profeta William Marion Branham, em 8 de março de 1957, na sexta-feira à noite, com um tempo de 1 hora e 38 minutos, no Madison Square Garden, Phoenix, Arizona. Traduzido na íntegra do inglês para o português e distribuído por A Voz do Sétimo Anjo.